Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Estou aqui novamente, então, para a gente começar a, a rever, né, alguns conteúdos aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou apresentar primeiramente para vocês qual é a parte do conteúdo que a gente vai estudar. A primeira parte trata sobre os conceitos da geografia para a gente entender o mundo, né? Então, aqui neste caso, quais são os conteúdos que a gente vai ver? Nós vamos ver os conteúdos referentes ao conceito de espaço geográfico e, hoje, primeiramente, os conceitos relacionados à paisagem. Vamos lá? Eu vou começar falando sobre essas quatro imagens aí. Essas quatro imagens são as primeiras imagens da apostila de vocês. Elas estão na página 2 da apostila de geografia. Então, se você quiser, dá um pause nesse vídeo, né, e abra lá a sua apostila para ir acompanhando junto. Tá certo? Vamos tentar entender algumas coisas sobre essas imagens aí. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, e aí seria interessante que vocês estivessem com um caderno ao lado de vocês, o próprio caderno de geografia, seria tentar observar e descrever cada imagem. O que eu descreveria nessa primeira imagem aqui, que é a imagem que trata sobre algumas montanhas na Polônia, que foi tirada em setembro de 2016. Então, o que eu observo ali? Eu observo que é uma paisagem, né? Uma imagem que tem pouquíssimas interferências diretas do ser humano, né? Ela é representada por montanhas, rochas, uma vegetação quase que intacta, né? E no fundo ali, na parte mais baixa, né? Que seria essa parte aqui em verde, vamos dizer assim, né? Seria uma espécie de um rio ou um lago, né? A gente não consegue identificar muito bem, mas é uma porção de água. Observe que nessa imagem não existe nenhuma interferência do ser humano visível, certo? Na segunda imagem aqui, seria a área central da cidade do Cabo, na África do Sul, também tirada em 2016. Já observem que ela já é uma imagem que tem diversos elementos, inclusive a presença do ser humano. Como é que você consegue perceber a presença do ser humano? Então, as pessoas andando, carros, o asfalto que foi criado pelo ser humano, algumas construções aqui, muros, essas palmeiras aqui parecem umas palmeiras, né? São palmeiras plantadas pelo ser humano. Ao fundo a gente observa uma montanha, né? Que é um elemento natural dessa imagem. Mas o que predomina aqui seria o quê? Seriam construções realizadas pelo ser humano. E o que a gente pode ver essas pessoas fazendo, principalmente? Né? A gente não consegue identificar nenhuma forma de trabalho ali, mas a gente consegue observar as pessoas passeando, talvez o lazer, né? Isso aqui parece um clube, né? Um resort, tá bom? Na terceira imagem aqui, o que é possível observar? Que já não é um espaço urbano, né? É um espaço rural. Aqui é uma colheitadeira retirando trigo numa área rural dos Estados Unidos em 2016 também. Então observem que neste caso aqui, né, qual seria a diferença, a principal diferença em relação a essa imagem aqui, que foi a segunda que nós analisamos? Nessa imagem aí, o que a gente vê? A gente vê um espaço diferente, então já não é mais o espaço urbano, é o espaço rural. E nesse espaço rural existem máquinas colhendo o trigo. Tá? Então, é um tipo de agricultura praticado com o uso de mais tecnologia. E existem muitas pessoas, estou dando esse tempinho para vocês pensarem. Se eu fosse responder essa pergunta, eu diria que não. Né? Para esse tipo de atividade hoje, você precisa somente de duas pessoas.
uma para controlar a colheitadeira e a outra para controlar esse trator que está recebendo, né, os grãos de trigo colhidos, certo? Diferente, por exemplo, a gente vai ver ali para frente, diferente do espaço rural antigo, onde a gente percebia a maior presença de pessoas trabalhando. Tá certo? Mas isso é uma análise para frente. E aqui, na última imagem, é uma usina termoelétrica. Observem que o espaço natural foi praticamente todo retirado para a construção dessa usina termoelétrica. E aqui a gente pode identificar várias coisas, inclusive os impactos ambientais causados por essa atividade. O que é uma termoelétrica? É uma usina de produção de energia que queima combustíveis fósseis para produzir energia através do calor. Quais são esses combustíveis fósseis? Quais são essas matérias-primas? Principalmente o carvão mineral e o petróleo. Então, eu quero que vocês observem ali, eu coloquei 3 sequências de coisas para vocês identificarem nessas imagens. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, e aí é interessante que vocês tenham material para anotar, é descrever o que existe em cada uma. Não precisa ser uma descrição completa, tá? Mas eu preciso que vocês identifiquem a diferença de cada uma. E isso daí já para a questão B. E eu preciso também que vocês tentem identificar aquela que possui mais interferências do ser humano e aquelas que possuem menos interferências do ser humano. Tá? Pode colocar uma de cada aí. Beleza? Isso daqui está na página, lembrando que está na página 2 da apostila do capítulo 1, né, de vocês. Beleza? Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já vimos, lembrando que tudo isso nós já vimos, tá bom? Que é o conceito principal da geografia, que é sobre o que a geografia trata, tá? Esse conceito é chamado espaço geográfico. Ele é o objeto de estudo da geografia, e esse espaço geográfico, esse objeto da geografia, é onde ocorrem as relações do ser humano com a natureza. Então, vamos tentar identificar algumas informações sobre essas imagens ali. Então, observe a primeira imagem, aquela que está em preto e branco. Qual é a data dessa imagem? Ela é de 1938 e 1945, tá bom? E a de baixo é do ano de 2009. Logicamente que você já percebeu que existem algumas diferenças, tá certo? Em qual espaço é retratado cada imagem? Né? Essa primeira aqui é espaço rural ou espaço urbano? É a de baixo, é espaço rural ou é espaço urbano? Então, ambas as imagens são ou representam o espaço rural, tá bom? A gente consegue identificar os limites do que está sendo visto? Então, os limites aqui seriam justamente a imagem, né, e a linha do horizonte aqui ao final. Tá? E nessa aqui seria a floresta aqui ao fundo, né, dessa área agricultável, vamos dizer assim. Existe relação do ser humano com a natureza nessas duas imagens? Eu diria que sim, tanto na primeira quanto na segunda. Observem que aqui o ser humano está criando, ou está arando o solo, né, vamos dizer assim, ou então criando gado, né, não dá para a gente identificar muito bem na imagem, mas existe uma relação do ser humano com a natureza aqui, a partir do momento que ele altera esse espaço, ou a partir do momento que ele está presente nesse espaço. E neste caso aqui é a mesma coisa, né? E aqui a gente consegue perceber mais claramente, né, o ser humano controlando a máquina que está influenciando diretamente no solo, no cultivo de vegetais. Para você plantar isso daí, possivelmente, né, eu diria para vocês que antes da existência da agricultura poderiam ter árvores, e aí o ser humano derrubou essas árvores para praticar a agricultura. Tá bom? São inúmeras relações que o ser humano pode ter com a natureza nessas duas imagens. E vocês acham que a incorporação de tecnologia alterou esse espaço de alguma maneira? Eu diria que sim. Por quê? Se você olha a primeira e você compara ela com a segunda, observe que a segunda tem maior presença do uso da tecnologia do que na primeira.
Aqui você consegue ter uma produtividade maior num tempo menor, porque trabalha-se com máquinas. E aqui, como o trabalho é todo manual, você tem um tempo reduzido de ação no solo, né, para a produção. Observem também que o uso da tecnologia gerou desemprego no campo. As pessoas ficaram desempregadas porque esta máquina aqui substituiu o trabalho de todos eles, certo? É possível concluir que este espaço se transforma como um todo. E qual é o ator que transforma? Então, esse espaço ele pode ser alterado conforme o tempo vai passando, né? Hoje é agricultura, amanhã pode ter um prédio aqui, né? Hoje você pratica agricultura aqui, né? E tem essa vegetação aqui ao fundo, mas amanhã ou depois essa vegetação pode ser derrubada e aumentar a área de plantio. Quem é o ator? Quem é que está transformando esse espaço? Exatamente, é o ser humano que está transformando esse espaço. Muito bem. E aí, nós temos alguns conceitos da geografia. O outro conceito da geografia, voltando aqui, é o conceito de paisagem. Segundo Milton Santos, que é um geógrafo, o maior geógrafo brasileiro, sou fã dele, inclusive, tudo aquilo que nós vemos, ou seja, o que a nossa visão alcança, é paisagem. Não apenas formada por volumes, mas também por cores, movimentos, odores e sons. Eu diria que paisagem é tudo aquilo que a percepção, que os sentidos do ser humano podem alcançar, certo? Eu vou colocar aqui para vocês um videozinho e eu quero que vocês ouçam esse vídeo. Esse vídeo não, desculpe, este áudio, tá bom? Vamos ver se ele vai tocar, né? Eu espero que vocês estejam ouvindo bem, né? E prestem bastante atenção nos sons. Esse é o primeiro som que eu coloquei para vocês, tá? Então eu quero que vocês percebam quais são os elementos presentes nesse som, né? É um som de qual espaço? Você consegue descrever esse espaço que eu estimulei com vocês através do som? Como seria esse espaço? Se eu pedisse para vocês desenharem, vocês conseguiriam desenhar? Sim ou não? Né? E agora eu vou colocar um outro som aqui que eu quero que vocês observem e escutem com bastante atenção. Continuem ouvindo, tem uma sequência, tá? Então, são espaços diferentes, né? E a gente consegue identificar e interpretar esses espaços através do som, né? É um sentido. Você não precisou ver a imagem, você não precisou que a sua visão alcançasse alguma coisa, você simplesmente
ouviu. E a partir dos conhecimentos que você já tem, você consegue identificar que tipo de paisagem é essa. Se é uma paisagem que tem mais elementos naturais, se é uma paisagem que tem mais elementos artificiais, se é uma paisagem que tem maior ou menor influência do ser humano, certo? Lembrando o seguinte, toda paisagem natural é aquela paisagem que tem pouca interferência ou nenhuma interferência do ser humano, enquanto a paisagem artificial é aquela que o trabalho do ser humano provoca alterações. Então, se a gente voltar lá naquelas primeiras imagens, aquelas imagens que tem na página 2 da apostila de vocês, vocês vão ver que a primeira imagem que trata da Polônia é uma imagem que tem uma paisagem natural, porque a gente não consegue ver nenhuma alteração provocada pelo ser humano, não consegue perceber nenhuma alteração provocada pelo ser humano, enquanto as outras, todas são paisagens artificiais, que a gente já consegue perceber essas alterações causadas pelo ser humano, tá certo? Vamos dar continuidade então. Bom, o que eu quero que a gente perceba com tudo isso, né? Quais são as conclusões? Então, a primeira, o espaço geográfico, que é aquele que é o objeto de estudo da geografia, é o espaço onde ocorrem as relações do ser humano com a natureza. A paisagem é o espaço percebido pelo ser humano e é alterado tanto pelo ser humano quanto pela natureza. Tá? O que a gente entende é que a alteração provocada pelo ser humano ela é mais intensa do que aquela provocada pela natureza, justamente porque influencia diretamente na vida do ser humano. Tá bom? Paisagem natural sem interferências do ser humano, paisagem artificial com interferências do ser humano. Ah, a gente não pode esquecer que o ser humano transforma a natureza através do seu trabalho. Então, o seu trabalho, o trabalho que ele realiza na natureza, provoca alterações nessa natureza. E esse trabalho, ele pode ser com mais ou com menos tecnologia. O que a gente percebe é que a incorporação de tecnologia gera alteração no trabalho, porque a incorporação da tecnologia substitui naturalmente, né, o trabalho do ser humano. Beleza? Então, nesse primeiro momento, seria isso. E aí, gente, eu quero que vocês percebam que nós vamos ter algumas atividades aí, tá? A atividade é um arquivo, atividades 1 paisagem. Você deve acessar ele no Word, baixar ele, acessar pelo Word, tá bom? E lá vão ter as orientações. Desejo a todos vocês boas atividades, beleza? Um abraço e até mais.